Eu sou o Fontes e estou hoje aqui com o David Pereira para fazermos a análise ao WP Batalha Final 7. Habitualmente eu faço esse tipo de reviews através do espaço do Fontes Redux, mas hoje, para termos aqui mais uma opinião, que me parece algo que agrega bastante valor, eu convidei o David do blog do David. Não é assim, David? Antes de mais, obrigado pela tua presença. Boa noite ou boa tarde, quando tiverem Ou a ver bom dia, isto. é isso. Bom dia. Certo. E fala-nos, apresenta-te, se não te importares, e fala-nos só um bocadinho aí do teu blog. Pronto, o meu blog é o blog do David. Faço aqui várias coisas a nível de futebol e wrestling. Ultimamente voltei a interessar-me, nunca perdi o interesse, mas voltei a estar mais por dentro do wrestling nacional. Não é uma coisa de agora. Fazia muito isto ali entre 2009 e 2012. Entretanto, a vida deu algumas voltas e agora proporcionou-se, sem nunca ter perdido totalmente o rasto, voltar aqui a estar no ativo. Certo, boa. Parece muito bem dizer que habitualmente fazes críticas, reviews, o que seja, artigos, notícias bastante super completas, não é? Bastante super completas, sejam elas de futebol ou de wrestling. Portanto, aconselho que leiam www.blogdodavid.pt. É isso? Não, então, desculpa. davidjosepereira.blogspot.com. Tens toda a razão. Peço desculpa, eu já não, há muito tempo que eu também já não trabalho com blogs, é com o Blogspot, claro que sim. Ok, portanto, passem pelo blog do David, depois também deixo aí o link no vídeo. E David, vamos começar o review da batalha final, que teve lotado, portanto, basicamente o Shotokai teve lotado. É verdade, uma grande casa. Eu cheguei ali às 2h30, que é a hora que normalmente abrem as portas, e o que normalmente já dá para estar ali na frente da fila, agora entrei muito depois. Certo, é isso mesmo. Portanto, boa casa. Eu também acho que o show acabou por ter uma boa promoção, ao contrário, se calhar, de outros nesta season que sequer não tiveram tanto uma promoção, pelo menos tão sistémica. Portanto, ali todos os dias a haver coisas sobre o show. Acho que isso pode também ter contribuído. E o que é que achaste do evento overall? Portanto, nós vamos analisar aqui combate a combate, mas overall o que é que te pareceu? Assim, muito rapidamente. Eu acho que foi um evento que foi um bocadinho de menos a mais. Ok, e acabou com um dos acontecimentos talvez mais chocantes dos últimos anos, ou até mesmo de sempre, porque a realidade também não é assim tão antiga quanto isso, do wrestling português. Aquela a conquista do Marcos Vitória. Antes disso tínhamos tido também um grande combate Eu Desisto. Também tínhamos tido aquele que não era para ser, mas acabou por se tornar um comedy match. E um combate que eu acho que é histórico. Já vamos falar, também um dos momentos mais hilariantes da história do wrestling português. Sem dúvida. E acho que foi de menos a mais e acabou por ser bastante sólido e a confirmar também já a tradição do que é a batalha final. Boa. Então, olha, eu acho que nós se calhar vamos concordar mais do que eu estava a pensar, o que é bom quando discordamos, mas pronto, também não vamos discordar só por discordar, não é? Como é lógico. Eu também acho que foi um bocadinho de menos a mais, mas cá também já vamos ver isso com mais precisão. Eu acho que também que o evento overall foi um bom evento, foi uma boa batalha final. Se nós pensarmos na batalha final como a WrestleMania, eu diria que esta, e vi bastantes do WP, se calhar fica ali no meio. Não fica no meu topo, mas fica ali no meio, se calhar mais para cima. Diria, não sei, no top 6, top 7, se calhar. E quando digo batalha final, último show da season, ok? Porque só houve 7 batalhas finais. Portanto, se só pensar mesmo na batalha final e não no último show da season, eu diria que se calhar ali um terceiro, quarto lugar. O que não é nada mau em 7 batalhas finais, ok? Então, vamos começar com o primeiro match. Foi a final do torneio Tarzan à Borda entre o Bemer e o Gomes. E se calhar, começo por ti, David, que és o meu convidado. O que é que achaste do match? Eu tenho aqui uma coisa que gostava de falar que tem a ver com a decisão do vencedor. Mas começo por ti, relativamente ao combate. Olha, eu esperava um bocadinho mais do combate, porque o Bemer tem um estilo tecnicista que normalmente estamos habituados a ver nos underdogs. Mas o Bemer em Portugal, muito poucas oportunidades tem para ser verdadeiramente o underdog do combate. Eu esperava que fosse mesmo aquele encaixe que
fazia o Bemer brilhar, por consequência o Gomes também haveria de brilhar. E acabou por saber um bocadinho a pouco, até pelo final. Portanto, estamos a falar de um final que foi um pinfall engenhoso, um bocadinho a exemplo do que foram os 2 combates anteriores do Bemer no torneio Tarzan Taborda, mas se calhar no combate com o Bernardo há um Sunset Flip que acaba por ser um Sunset Flip Powerbomb, que também é muito parecido à Bemer Bomb, e o Salvador estava lá fora de alguma forma a distrair o Bernardo e a causar ali um certo ruído. No combate com o mestre, há aquela questão das luzes apagarem-se por causa do Pegasus. E aqui não houve esse fator extra. Não me convenceu totalmente. Espero que isto possa ser compensado talvez com o Gomes mais tarde. Se calhar estamos aqui a antecipar um bocadinho, considerar que foi batido, mas não foi abatido, isto prolongar-se. Portanto, acho que o momento alto foi o Bemer fazer o kick-out após o chokeslam. Acabámos por não vir a Bemer Bomb, nem do Bemer, nem do próprio Gomes que simulou. Sim, o Gomes escapou à Bemer Bomb, o Bemer escapou ao chokeslam, primeiramente, e depois fez mesmo kick-out, portanto até foi a 2, o Gomes tentou um primeiro, mas sim, sem dúvida. O Gomes ameaçou ir aplicar a Bemer Bomb e acabámos por não ver a Bemer Bomb. Eu até pensava que poderíamos ver algo como... Eu lembro-me muito daqueles combates do Undertaker com o Batista. O Undertaker aproveitava quando o Batista ia ao canto para fazer o last ride, em vez de levantar. Eu pensava que poderíamos ver algo desse género, um final mais impactante. E soube-me ali um bocadinho a pouco. Aquilo acabou e eu pensei, já? E pronto. Uma curiosidade. O Bemer conquista o título do WP a 14 de junho de 2009 e conquista a taça, o torneio Tarzan Taborda a 14 de junho de 2026, 17 anos depois. Well done, é por isto que eu trago convidados. O well done. Gostei muito que tivesses feito antes mais o review dos combates até aqui chegarmos e não sabia dessa curiosidade. Que acaba mesmo por ser uma curiosidade interessante. Eu concordo contigo. Eu acho que este combate, tanto o Bemer como o Gomes gostam muito de wrestling old school, e acho que isto pode ser uma questão de gosto. O que me incomodou um pouco aqui foi o pacing do match. Acho que acabou por ter ali um pacing, se calhar demasiado old school para aquilo que é o meu gosto, e mesmo nos kickouts eu não senti aquela emoção, como tu estavas a falar há pouco, que te leva ali quase gradualmente até à explosão final. Depois o próprio final também acaba por contribuir para isso, ainda que eu perceba que o Gomes não é derrotado de forma decisiva através de um pin, claro, mas a forma como o pin é aplicado ali no meio de um crossface, se não me falha a memória, acaba por permitir, como tu muito bem disseste, ao Gomes até poder dizer que foi ali meio enganado ou algo do género, que houve ali uma reversão, e portanto acaba por não ser um final impactante para um combate que, na minha opinião, também não foi especialmente impactante, talvez devido a este pacing que estava a referir. Queria também tocar noutro aspecto que tem a ver com a decisão do vencedor do combate. Na minha opinião, faz todo o sentido o Bemer vencer o torneio Tarzan Taborda. Aliás, eu adoro o Bemer, e portanto o Bemer começou com o Tarzan Taborda, ele próprio depois explicou isso no final, começou com o Tarzan Taborda, ainda não tinha ganho o torneio Tarzan Taborda, portanto é lógico que por aí faz mais do que sentido. Agora, eu tenho sempre esta noção relativamente ao wrestling de que o lutador veterano deve sempre elevar o lutador mais novo, e no caso o Gomes já começou tarde, mas é um lutador que tem 2-3 anos de wrestling, e portanto, na minha opinião, a vitória, diria se calhar a melhor decisão a ter aqui seria a vitória do Gomes. Naturalmente, que faz todo o sentido o Bemer ganhar o torneio Tarzan Taborda, seja por isto que eu disse há pouco, seja por ser quem é, por ser o Bemer. Agora, é só deixar aqui esta nota, na minha ótica, eu acho que deve ser sempre o lutador que ainda não está lá no topo, deve ser elevado com grandes vitórias como esta, e o Gomes ganhar
ao Bemer e ganhar o torneio de Tarzan da Borda seria fenomenal para a sua carreira. E, portanto, na minha ótica, era isso que deveria ter sido feito, mas, portanto, era apenas deixar esta nota. Ok, muito bem. Se calhar passamos ao segundo match, David. Pegasus versus Mestre. Um combate que eu diga se gostei. Antes de mais, boa entrada, de novo. Boa entrada do Pegasus. Acho que aquela entrada, boa entrada, portanto, entrada da entrance, excelente entrada, e boa entrada também no combate, em que o Pegasus imediatamente mostra ao Mestre que é babyface, mas calma, que o Mestre vai lidar ali com o diabo, porque tentou imediatamente aplicar-lhe o pedigree, deu-lhe um bico e tentou imediatamente aplicar-lhe o pedigree logo no início do combate, logo para o Mestre perceber o que é que iria ali acontecer. Eu gostei bastante do combate. O combate acabou por ser equilibrado. Ali primeiro bastante domínio por parte do Pegasus. Depois o Mestre cá fora utiliza o André Rosa do público ali para se proteger e consegue aí inverter o momentum. Vá lá. Eles tiveram depois ali umas false finishes muito, muito fixe. Estou-me a recordar também do Frankensteiner do Pegasus. Acho que foi muito, muito fixe o match. Acaba depois por ter um vencedor, na minha opinião, surpreendente. Eu acho que todos pensávamos que o Pegasus iria levar o Mestre ao inferno. Não levou, houve interferência por parte do Lobo Ibérico e isto permite, naturalmente, que esta feud vá continuar. Permite, por um lado, mostrar de novo o Mestre como um gajo tramado e a quem não é fácil ganhar. E isso é bom para o Mestre, que é um lutador que eu gosto imenso. E, por outro lado, esta feud vai poder continuar, que é o que eu acho que vai acontecer. Olha, David. Exatamente, também destacar a entrada do Pegasus, eu acho que merecia até a nível de luzes e tudo isso, sim. outro mais qualquer coisa, outro né? cenário, exatamente. Sim. O Pegasus começa um combate com um golpe baixo. É isso? E o pedigree. E é de salientar que quem normalmente utiliza muito estes golpes baixos, o quebra-nozes, é o Mestre. É o Mestre. Mas eu acho que talvez pela posição ali um bocadinho ingrata no card, que o opener não aqueceu devidamente o público, eu acho que talvez o público não tivesse percebido a referência ao facto do Mestre fazer isto muitas vezes. E também não acreditou muito que pudesse ser ali logo uma vitória imediata, tanto que o Pegasus depois do golpe baixo vai para o pedigree, vai para o pinfall, e eu acho que o público não... Sim, logo no primeiro segundo, logo nos primeiros não acreditou, segundos, sim. Certo. Eu acho que foi mais para mostrar realmente que o Mestre estava ali, exatamente, primeiramente, portanto, o Mestre é que costuma fazer aquilo, e depois, desta vez, o Mestre estava a lidar com o diabo. Era um babyface, sim, mas era o diabo. E, portanto, não ia ser fácil. Mas continua, David. Bem, acabou por ser um belíssimo combate. Surpreendeu-me o Pegasus perdendo o regresso. Normalmente os regressos são vitoriosos, mas por outro lado eu também gosto de não pensar que o óbvio acontece sempre. E pronto, e que continue esta feud. Vamos ver também qual é o papel aqui da Alcateia, ex-Panteão. Certo. Acho que ainda pode dar coisas muito boas esta feud. Sim, também acho. E, portanto, eu pensava que a feud não ia continuar, sou sincero, pensava que o Pegasus ia ganhar e que isto ia ser um random match que vinha do show anterior e que depois o Pegasus iria levar mais pessoas para o inferno, mais lutadores para o inferno, mas eu acho que esta feud vai continuar na próxima season, parece-me. Ok, passamos então ao terceiro match do card, ao terceiro combate. Salvador versus Bernardo Barreiros num grudge match. O que é que achaste deste combate, David? Olha, para mim foi o melhor combate da tarde. Grande combate, concordo contigo. Eu acho que são dois lutadores que às vezes são um bocadinho subestimados, sabes? O Salvador, eu conheço o Salvador, não pessoalmente, mas eu conheço o Salvador quando ele já estava a começar a treinar no Wrestling Portugal, ele já tinha o site dele, eu também já andava aqui um bocadinho nos blogs de wrestling, que isto antes era uma imensidão de blogs, agora... Ali 2009, 2010, provavelmente. Não, ainda antes, talvez 2007, 2008, e toda a gente, acho que ninguém levava isto muito a sério, toda a gente o subestimava, e ele fez um percurso muito não foi a cumprir expectativas, foi sempre a superar as expectativas. E são dois ex-campeões do Wrestling Portugal, mas que se calhar associamos, mas foi numa fase em que o Wrestling Portugal estava um bocadinho menos... Olha que aí não concordo contigo. Eu gostei muito... Bem, não concordo. Eu gostei muito dessa fase. Acho que o WP nessa fase teve...
Mas Teve foi, muito, muito bem. foi ali uma fase, já não havia o Cougar, Ok. obviamente, Ok. Ricky, Pedro Pavão, Ricky Santos, sim, ok, o já próprio tinham Pegas, saído. não sei se andava um bocadinho mais desaparecido, Certo, o certo. próprio Santos também. Andava, sim. Pronto, em que havia Ok. menos, talvez menos, Bem visto. menos nem qualidade, Sim, mas menos top guys, se top calhar. guys, menos top guys, Sim. exatamente, roubaste nas palavras. Mas não, Ok. foi um grande combate, a um ritmo alto, surpreendeu-me porque não estava à espera. Pá, o Bernardo, Sem dúvida. nós olhamos para o Bernardo e ele aguentou-se muitíssimo bem. Sim, também pensei isso, por acaso. Também... Pá, foi um ritmo bastante alto, com storytelling. Sim, Com storytelling, certo. aquela parte da família dele, Sem dúvida. teve emoção, teve tudo. Sim. O que eu não gostei tanto, aquele finalzinho, foi um bocadinho, pareceu-me um bocadinho forçado a parte em que o Bernardo vai cair-lhe ali nas costas, porque o Salvador muda ali de posição. Achei era só o que Ok. o único reparo que eu tenho a fazer, porque de facto adorei, e acho que foi aí que a crowd realmente acordou. Certo, sim. E enfim, é o que eu digo, acho que são dois lutadores que têm Sim. sido muito subestimados e entregaram mais uma vez. Entregaram. Para mim foi... Eu concordo contigo. Este e o Main Event foram, sem dúvida, os combates da tarde, na minha opinião. Este foi um combate que começou ali e diga-se que eles levaram o combate para o público, tiveram um combate no ringue, voltaram depois lá fora, onde, se não me engano, o Bernardo aplicou até um body slam, acho eu, nas ring steps da entrance. Já tinha também mandado o Salvador às ring steps do outro lado, às de ferro. E depois, realmente, a envolvência, porque esta acaba por ser uma feud emocional, e a envolvência da família do Salvador acaba por ter aqui um papel vital mesmo na história do combate, e o storytelling que eles conseguiram desenrolar aqui teve muito bem. O próprio domínio do combate por parte do Bernardo começa quando ele utiliza o Afonso, porque o Salvador até aí, me recordo, estava a dominar, e é quando o Bernardo utiliza o Afonso que o Salvador vai ali tentar salvá-lo, e o Bernardo, a partir daí, começa assim ele a dominar. E, portanto, para mim fez-me depois também muito sentido a família do Salvador, ou a Inês e o Afonso irem à entrance, desculpem-me, estão a faltar a palavra, à apron, é isso mesmo, à apron, e, portanto, já no final, e, portanto, também me fez sentido o Salvador utilizar o ferro no Bernardo. Depois, o teasing da reforma, acho que deu aqui ainda, ele levou um combate, já tinha sido super emotivo. O combate teve para aí, não sei, 20 minutos, provavelmente. Portanto, foi um combate grande, talvez tenha sido o maior da tarde, não sei se o main event, não, este foi maior que o main event. Mesmo o main event com aquele swerve e tudo mais, eu acho que este combate foi maior. Então, portanto, talvez tenha sido o maior combate da tarde em termos de tempo, mas eles contaram ali uma ótima história. Concordo contigo, surpreendeu-me a facilidade com que pareceu que o Bernardo, em termos de cardio, estava a encarar aquilo. Portanto, tu nunca notaste ali, o Bernardo está cansado ou está... Não, e isso é incrível. Foram 20 minutos. Eles estiveram muito bem tecnicamente, estiveram muito bem a contar a história, e, portanto, grande rivalidade e grande final para esta rivalidade, sem dúvida alguma. E, na minha ótica, um dos combates do show. Tiveste o Salvador a lançar-se por cima da top rope também. E, portanto, grandes momentos neste... Sim, isso mesmo. Não está ao alcance de qualquer um, é isso mesmo, sim. E já agora eu gostava de Claro, salientar, claro. Acho que também temos que dizer isto, porque no wrestling também a imagem é essencial. O Salvador não tem ido à APW, não tem ido ao WrestleFest, não sei se é por opção dele, Sim, também é por opção dele. Se é por opção de quem o pode chamar, mas é um tipo que está fisicamente... Sim, está ótimo. Está ótimo. Sim, sem dúvida. É preciso salientar isto, porque o wrestling também é... Também é imagem. É muito imagem até, não é? Sem dúvida. Tiveste o Bernardo também a fazer kick-out ao RKO, e, portanto, excelente final com o Logoff. Alto match, acho que este match marcou sem dúvida esta batalha final. Olha, vamos passar ao próximo combate. Baltazar versus o auditor Artur Carvalho, naquele que, na minha opinião, vai ser um combate falado durante muitos e muitos anos no wrestling português. É um combate que eu não sei se alguma vez
o que aconteceu neste combate aconteceu sequer lá fora. Nós já tivemos de tudo, não é? No wrestling nós já vimos de tudo. Não sei se alguma vez isto ocorreu, e o incrível, para mim, já agora isto para quem possa não estar, portanto, não ter ido ao show e não ter visto imagens, o que aconteceu foi que um dos lutadores, o Artur Carvalho, acabou por não conseguir, porque os lutadores vieram vestidos, e portanto o Artur acabou por não conseguir tirar as calças por uma questão, eu diria, vou-lhe chamar técnica. Portanto, as calças não saíam, eram calças slim, e ele acabou por ter que fazer o combate, ou grande parte do combate, com as calças para baixo, até aparecer uma tesoura para cortar as calças e depois o combate continuar, e ainda teve ali mais uns minutos. Acho que, antes de mais, e queria deixar isto bem claro porque é a minha opinião, eu acho que isto não passa como amadorismo. Eu acho que isto passa como algo que poderia acontecer a qualquer um. Porque, na minha ótica, isto é o destino a acontecer. Vocês dizem, pá, e na WWE isto acontecia, que eles veem ali aquilo tudo ao segundo. Era mais difícil, claro, acontecer. Mas eu não acho que fosse impossível de acontecer, porque isto é daquelas coisas que é muito difícil de prever. Ok, tu se calhar até fazes isto antes e as calças até saem. Só que naquele momento não saíram. E acho que os dois lutadores estiveram muito, muito, muito bem. Não se deixaram intimidar por este contexto desfavorável e conseguiram levar o combate até ao fim, de uma forma, na minha opinião, altamente credível. Lógico que depois isto é tão inusitado que acaba por gerar nas pessoas naturalmente ali reações de quase de surpresa, não é? Mas eu acho que, vistas as contas, claro que se tivesse que dar uma nota ao combate, eu nunca poderia dar uma nota superior a 7 a este combate, não é? Porque acaba por ser wrestling com calças para baixo, não é? Mas se nós pensarmos em tudo, eu daria, na boa, uma nota 7 a este combate, porque o combate, dentro daquilo que aconteceu, acabou por ser um combate bom, inusitado, um combate que dentro daquelas características se conseguiu levar, inusitado, nunca ninguém tinha visto um combate assim, e portanto é algo, eu também, desculpa estar se calhar a alongar, mas também queria só dizer isto, é incrível como tu pensas, se calhar na semana anterior ao combate, tu pensas em 1000 combates na tua cabeça, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer, e chegas ao dia, e acontece algo que tu nessas 1000 possibilidades nunca terias pensado. Isto é o destino a acontecer. Ok. Eu queria destacar a capacidade incrível de desenrascança deles. Desenrascança, é isso mesmo. O combate nunca perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo. Certo. O próprio auditor Carvalho, quando pede ao árbitro para puxar as calças, cria-se ali uma dinâmica com o público. Certo. Sim. Que o público grita. Foi muito engraçado. Puxa. Sim. O Baltazar participou. Nunca se quebrou ali o ritmo. Eu acho que planeado não teria corrido tão bem. É isso, concordo plenamente contigo. E se nós virmos bem, o Baltazar ainda faz ali alguns kick-outs, portanto o Baltazar acabou por dar ali ainda bastante domínio ao Artur Carvalho. O Baltazar acaba mesmo por fazer, se calhar, sei lá, uns 4 pinos, se calhar 4 kick-outs que o Baltazar fez naquele match, escapa ao Kamehameha, portanto, não foi um one-sided match, muito longe disso, claro, depois no final o Baltazar faz ali o seu comeback de forma mais ou menos rápida e vence normalmente o combate com o porta-chaves, mas acho que era o que o David estava agora a referir e muito bem a resumir, que nunca se perdeu ali ritmo e o combate viu-se super, super, super bem. Uhum. É isto, não é, Sim. David? E agora acho que cabe ao auditor também capitalizar um bocadinho o momento. Eu vou trazer aqui a WWE para a conversa, porque a Becky Lynch torna-se da man quando a Nia Jax lhe parte o nariz e ela fica a sangrar. Certo. E às vezes são estes momentos que podem transformar carreiras e o auditor tem aqui uma forma de capitalizar, como não sei, mas deve Vou-te já dizer a primeira. O auditor vai estar no Espaço do Fontes para a semana, logo no início da semana, para uma entrevista. Vai estar aqui onde tu estás agora, para uma entrevista, onde naturalmente vamos falar, acho que vai ser logo a primeira coisa, vamos falar deste combate e, portanto, por falar em capitalizar, pode começar por aqui. Aproveitar o hype, exatamente. É isso mesmo, porque isto é inédito, ou provavelmente isto é inédito e, portanto, vai ficar para a história do wrestling nacional, quer queiramos, quer não. Ok, David, vamos ao próximo combate então. Big Chill versus Ruben Bento num combate, eu desisto.
E eu deste combate, o que teria a dizer é que este foi o combate que devia ter sido. Portanto, eu quando pensei no que faria neste combate, foi exatamente isto, pá. Tu tiveste candlesticks utilizados de uma forma brutal, o Shield ficou com as costas completamente marcadas, tiveste a interferência do Drago e do ouro sobre azul, que fez todo o sentido, tiveste depois também aí a decisão de atar o Shield, pá, na minha ótica, ótima decisão, tiveste depois o Matador, ou a interferência do Matador, ou o Matador a fazer o save, que é algo que também faz todo o sentido, e a expulsar os vilões, e depois o Chill a vencer, a obrigar o Ruben Bent a dizer eu desisto. Não sei, em termos, e quando digo não sei mesmo, não sei. Se me perguntarem, então o que é que tu fazias? Não sei. Mas o final, eu não sei se não teria feito outra coisa. Acho que o combate foi tão fixe, mas depois no final, pá, eu não senti aquela, percebes? Foi mesmo o final todo e o Bent diz ali, eu desisto, já estás a ver? Agora faz-me sentido em termos de move, em termos de hold, faz-me sentido. Agora, eu não sei se não teria pensado noutra coisa. O quê? Não sei. Não tive tempo para pensar nisso. Mas percebes a minha sensação? Sim. Ok. Então, se calhar, até podes continuar, David. Sim, o final, o Full Nelson, acaba por ser o golpe com que o Ruben Bento desiste no show anterior, sem que o árbitro tivesse visto. Agora, visualmente, se calhar assim um candlestick ali pelo meio, não sei, como é que entraria, não sei como. Certo. Não sei, mas realmente percebo exatamente o que estavas a dizer. Eu achava que ia ganhar o Ruben Bento. Achavas? Ok. Eu por acaso não, mas percebo a tua. Eu por acaso sempre pensei que ganhasse. Depois deles terem vindo cá, ainda passei a achar mais. Sabes? Ok. Porque os I Quit Matches parece que são talhados para Babyface. Yeah. Mas depois há sempre uma toalha que se deita, há sempre a família de alguém que está ali envolvida. E quando o Big Shield se levanta, se ergue aqui. Quando o Ruben Bent fala na família, eu pensei assim, estou a dizer que a família vai lá estar, podem usar, mas se calhar como já usaram para o Salvador, também seria repetitivo. Pode. Pronto, e como o Ruben Bent está no roster há mais tempo, um bocadinho mais tempo, pensei que, e na altura como o Marcos Vitória, campeão de honra, era Babyface, né? Certo. Pareceu-me assim, ok, vou levar agora ao Ruben Bent, torná-lo ali um Messi Hill ainda mais fortalecido. E em breve vai ter a title shot. Agora é ao contrário. Ok, sim. Eu não sei se tem a ver com isto, não faço a mínima ideia, mas eu diria que por esta altura o Shield se calhar precisa mais do que o Ruben Bent, porque o Ruben Bent é aquele gajo que chega, ele tem alto carisma, é aquele gajo que sai da cortina, seja melhor ou não tão bom tecnicamente, as pessoas vão sempre reagir ao Ruben Bent. O Ruben Bent tem alto carisma, e portanto, ele para dominar o público, ele não precisa de muito. Isso vai sempre acontecer com títulos, sem títulos, o que seja. Já o Shield tem que se construir como babyface. Pá, e tu passares de um babyface que está no mid-card ou até no lower card lá para cima, é um processo de construção, e acho que é esse processo de construção que o WP quis iniciar ou continuar aqui, digo eu, ok? Mas eu concordo contigo, concordo contigo, David. E, antes de mais, eu gostei, em termos daquilo que foi o combate, o match, tu gostaste do combate? Acho que respeitei. Sim, gostei muito. Quando olhamos para o roster do WP, se calhar estamos a falar dos, não quero ser mal interpretado, mas dos dois soldados mais rasos neste momento. Sim. Faz parte mais o Matador, sim. Exatamente. Sim. Mas pronto, o Matador talvez não esteja tão presente enquanto lutador. E entregaram um combate, um belíssimo combate, pá, aqueles candlesticks. O Ruben Bent também deve ter ficado marcado lá por baixo da roupa. Foi, enfim, o final. É a submissão dele. Pronto, podia ter um candlestick pelo meio, alguma coisa a reforçar. Mas achei um belíssimo combate. Sim. Como eu também gostei imenso do combate. Acho que era isto que eles tinham que fazer. E fizeram-no bem, muito bem, e portanto, ótimo combate. Acho que foi um ótimo final de feud, e ambos os lutadores acho que devem ter, ou todos os lutadores que participaram neste combate, devem estar orgulhosos do que fizeram, porque passaram mesmo uma vibe porreira para... E teve a emoção, porque quando o Big Shield fica atado ao canto, a gente pensa assim, como é que este gajo vai safar daquilo, vai perder, há de acontecer aqui alguma coisa. Ainda por cima, quando o Ruben Bent, creio que foi o Ruben Bent, creio que não foi o Dragon G nem
em Ouro sobre Azul, que agarra o matador, eu penso ele vai dizer Sim. eu desisto para proteger O matador. o matador. Certo. Mas não foi Certo. isso que Sim. foi isso que aconteceu, mas lá está esta componente de emoção. Sim. É fundamental. Certo, É fundamental. concordo. E teve. Concordo. Portanto, quem construiu este combate, quem produziu este combate, na minha opinião, também está de parabéns. E não é que tenha sido algo de genial, não. Este combate devia ser isto e eles fizeram-no muito bem. Portanto, foi muito bem construído. Acho que os blocos estiveram ali todos nos lugares certos, blocos super claros e, portanto, ótimo match. Uhum. Ok, então olha, nós vamos passar ao main event da tarde, main event da batalha final 7, entre Rafa Pedras, o ex-campeão, ou o campeão na altura antes do combate começar, Damião, Paulo Knockout Cruz e Marcos Vitória, e desta vez acho que fui eu que comecei no outro. Ia-te perguntar então, David, o que é que achaste deste match e de tudo, depois o que teve ali, né, de componentes, vá lá. Olha, o combate, ele tem havido pelo main event do WP, pelo título do WP, uma série de combates entre babyfaces, já há algum tempo. Ainda por cima, babyfaces que geracionalmente são ali do mesmo período, Certo. a base de fãs é parecida, também sabemos que o público do WP tem as suas características. Certo, sem dúvida. E eu acho que fizeram um combate um bocadinho para se gritar Fight Forever, Sim. para se gritar que combate, para essas coisas. E achei que faltou ali alguma componente mais de storytelling, menos, não quero chamar Spotfest, mas ali menos, talvez um bocadinho menos de caos e um bocadinho mais de, sei lá, um kick-out, em vez de ser o lutador a fazer o kick-out, alguém puxar a perna do árbitro. Ou uma pequena aliança depois interrompida com uma mini traição. Perfeito. No último combate vimos o Damião a ganhar, mas o pé do Pedra estava na corda e agora podia acontecer algo inverso, mas alguém mete o pé na corda e o árbitro já repara. Podíamos ter visto aqui um bocadinho mais de storytelling e não, ok, vamos agora... Não estou a dizer que também foi isto que aconteceu na globalidade, mas vamos agora encher aqui 20 minutos com golpes espetaculares e... Bem visto. E pronto. É a minha opinião e vem um bocadinho a sequência. Acho que a ameaça tripla foi isto, olhando também aqui um bocadinho, a ameaça tripla teve características diferentes. Um campeão já há algum tempo, se calhar muita gente da parte do Damião presente, ali a criar uma atmosfera especial. Sem dúvida. O Damião contra o Pedras foi um combate que também deste estilo babyface, mais para o público também gritar isto, em que o Damião assume ali um papel de heel. Teve quase que o fazer, não é? Sim, mas digamos, como é que é dizer isto? Não é, depois no final torna-se, será que ele está a fazer um heel turn? E depois no final já vemos que não. Certo. Ok, ele fez um papel dele para agarrar ali a crowd, mas depois olhando para no final, então, e agora já desapareceu. Ok, percebo. Pronto, mas agora o final foi chocante. Aliás, ninguém dava o Marcos Vitória. Eu não dava, confesso. Eu vi a posterior a vossa preview e era tudo Damião, porque o reinado ainda está no início. O knockout por várias razões e pela questão do corpo, e depois esta traição e foi chocante. Deixou-me boquiaberto. Isso é ótimo. Eu, para mim, o Marcos estava lá para comer o pino. Estás a ver? Eu não sabia de quem, mas o Marcos, para mim, estava lá para comer o pino. Portanto, fui completamente enganado. Pensei, este gajo, como campeão de honra, já tocou no teto. Certo. Agora vai um bocadinho mais para baixo, mas não. Certo. E é uma nova era. Agora temos ele como campeão. Sim, que é fixe. Sim, concordo. Eu concordo com alguns pontos, não todos, mas eu concordo contigo. E eu acho que a storytelling do combate esteve muito concentrada no Marcos, até por ausência. E o que é que eu quero dizer com isto? Tu tiveste ali muitos momentos só da nova geração, em que o Marcos não participava. E eu acho que isso também acabou por pôr na mente do público, ok, isto vai se resolver entre a nova geração. Tiveste ali, como tu muito bem disseste, aqueles spotfests
em que realmente um lutador de nova geração fazia um grande spot, depois o outro, e o Marcos não fazia, estás a ver? E portanto, a tua mente ficava ali muito concentrada, ok, isto vai ser resolvido pelo pessoal da nova geração. Tiveste depois o Marcos também a poder utilizar o belt e a não o fazer, e o KO a aproveitar, estás a ver? Ou seja, foi logo a hint para o que iria acontecer depois de quando o Corvo entra, o KO se associar a ele. E depois haver este swerve final, pá, por mim que eu acho que foi muito bem feito, pelo menos a mim enganou-me, não pensei que ia ser este o final, gostei muito, acho que este final, porque uma season acaba por ser um pouco como um filme, não é? E há filmes que tu vês imagina que o filme tem 2 horas, tu vês durante 1h55, estás a adorar o filme, se o final for uma merda, o filme passa a ser todo uma merda, muitas vezes. E, neste caso, eu acho que este final de season vem potenciar a própria season. Estás a ver? Tu, quando pensares nesta season, vais pensar, foi a season do swerve no final em que o Marcos foi campeão. Estás a ver? E isto vai potenciar toda a season. Este final era decisivo para a nossa opinião sobre a season. Não tenho dúvida alguma. E, portanto, foi muito positivo. Eu achei o combate espetacular. Concordo contigo, sim, teve ali muitas fases só de grandes spots, concordo, mas não faço ideia se foi isto ou não, mas acho eu porque se queria muito levar o combate para o lado da nova geração, e portanto, de se por ausência tu deixares ali o Marcos um pouco de fora, exatamente para depois ele aparecer no final e ter todo o destaque, estás a ver? Não sei se foi isto que eles pensaram, mas foi a interpretação que eu fiz, mas na minha ótica, ótimo combate, combates completamente diferentes, o do Salvador e contra o Bernardo e este main event, mas na minha ótica os 2 melhores combates desta batalha final, que, como nós vimos durante esta review, também teve outros excelentes combates e, portanto, acaba, como nós dissemos, por ser uma das boas batalhas finais destas 7, uma das boas batalhas finais e, na minha ótica, está ali em terceiro, máximo 4º lugar. Ok. David, antes de mais, muito obrigado, pá, realmente fazer isto com alguém permite aqui pontos de vista, tiveste aqui pontos de vista super interessantes, foste buscar pormenores de combates anteriores, portanto, trazes sempre a lição bem estudada e eu agradeço por isso, porque são estes inputs que acabam por agregar valor. Vou-te deixar uma última questão, que é aqui um bocadinho a análise à season. Eu sei que tu não a viste toda, sei disso, mas de tudo o que tu viste, como é que classificarias? Não é preciso ser uma nota, mas de tudo o que tu viste, achaste que a season foi boa, muito boa, excelente, má? Olha, tive a fazer contabilidade hoje de manhã, em 7 shows estive em 5. Então foi quase tudo. Não estive no Nova Era, começou, e não tive depois no Vida ou Morte. Então acho que foi como eu também não tive em todos. Eu ou falhei ou falhei 2, acho que falhei um só. Portanto, foi parecido, portanto também não perdeste muito mais que eu. E pareceu-me uma season, agora visto que acabou, parece que foi um bocadinho à volta do Marcos Vitória, porque ele começa como um heel, distancia-se do Corvo, faz ali aquele papel de campeão babyface, agora desafio aberto a quem quiser e tal. E depois no final, é isso mesmo. outra vez. Certo, concordo. Foi um full circle. Certo, é isso mesmo. E pronto, e foi uma season que ele pareceu-me que ele levou talentos como o Damião. Sem dúvida. Teve um reinado curto, eu sinceramente, eu acho que o Damião tem organicamente, tem um apoio tão grande. Epá, isto se calhar também não lhe faz assim tanta falta. Concordo contigo, eu concordo. Pá, o Damião é brutal. E portanto, com belt ou sem belt, ele vai ser sempre brutal. Estás a ver? E eu concordo contigo. Sabes que eu tinha pensado isso também para mim, porque o Damião, na minha opinião, tornou-se provavelmente o lutador mais completo em Portugal. Pá, tem presenças regulares lá fora e portanto, eu não sei se o título do WP não fará mais falta a lutadores que também já estão num grande nível, mas que se calhar um título, um belt do WP, um belt nacional e de uma companhia como o WP, se calhar vai conseguir ali elevá-los ainda mais. O Damião, eu concordo plenamente contigo, se calhar
não precisa assim tanto. Lógico, um título nacional de WP toda a gente precisa, claro. Mas, se calhar, da nova geração é o que menos precisa do título. E eu olho também um bocado, eu olho para os títulos de maneira diferente do que eu olhava antes, porque vou fazer aqui também um transfer da WWE. Toda a gente se lembra quando o Cody Rhodes ganhou o título. Havia a história do Cody Crybabies, ganhou o título. Certo. E agora? Esquece. É isso. Esquece. Certo. Eu lembro-me também, vou só fazer esta referência, pá, eu era um marcalhão na altura pelo Daniel Bryan. Pá, aquele Yes Movement, pá, foi. Não. E quem é que se lembra do reinado dele? Certo. Esse por acaso lembro-me mais. Mas sim, mas percebo o ponto. Percebo o ponto. Eu falo do reinado depois de ganhar, depois de ganhar o belt. Na WrestleMania. Sim. Mas sim, foi curto, tens razão, tens toda a razão. Foi super curto. E lá está. E às vezes os babyfaces, quando estão atrás do título, até crescem mais. É isso mesmo. E sabes quem é que eu tinha? Desculpa ter-te interrompido. Para mim, o Batista, eu amava o Batista, mas só amava o Batista quando o Batista não tinha o belt. Porque quando não tinha o belt, na minha ótica, teve das melhores runs e melhores feuds de perseguição a um título. Depois, quando ganhava, passava a ser boring. Estás a ver? Exatamente. Ok, pá, acho que expressaste, acho que deu para perceber muito bem a tua opinião. A minha é um pouco parecida com a tua. Acho que foi uma boa season e levou realmente aqui alguns talentos, confirmou outros. Como todas as seasons, teve altos e baixos. É muito difícil tu teres numa season que já são alguns shows. Nós às vezes dizemos que o WP faz poucos shows e realmente não são muitos. Mas quando tens aqui uma história para contar ao longo de alguns shows, vai sempre haver um ou outro que não são tão espetaculares, mas eu diria, quando nós olhamos para a season toda, well done, good job, acho que tivemos aqui uma boa season, com um final perfeito, e um final que veio elevar, como eu disse há pouco, a própria season. Ok? David, obrigado. Fazemos isto mais vezes. Eu vou-te, se tu não te importares, eu de vez em quando vou-te convidando para fazermos aqui umas reviews juntos, não é? Porque naturalmente. Eu tinha dito e já agora acho que é justo. Pronto. Tinha desafiado. Certo. Vamos fazer uma coisa juntos. Certo, sim. Mas eu já tinha pensado nisso. Quando tu me desafiaste, eu já tinha pensado nisso. Não foi porque tu me desafiaste, ok? Posso-te garantir. Não, mas para me sentir aqui o convidado. Certo. Porque eu também... Pronto, achei que isto é enriquecedor. Sim, claro. Nós somos um ecossistema curto, mas que vive isto com muita intensidade. Sim, é isso mesmo. E duas opiniões agregam sempre mais do que uma. Em tudo na vida, não é só no wrestling, em tudo. E, portanto, a inteligência coletiva, naturalmente, chega sempre a lugares melhores e maiores do que uma pessoa sozinha, não é? Naturalmente, depois, logisticamente, é muito difícil fazer em todas, mas em algumas, se tu tiveres essa disponibilidade, eu vou-te convidar exatamente para existir essa agregação de valor. Não se esqueçam, portanto, está feita aqui a review. Eu habitualmente faço-as através do espaço de fontes Redux, que portanto não vai haver, não é? Não faria sentido. Fica aqui a review do WP Batalha Final 7 e uma review que acaba até por ser mais completa, por ser feita com duas pessoas. Nós voltamos na próxima semana com a entrevista ao auditor Arthur Carvalho. Não percam, porque vai ser fenomenal. David, mais uma vez, obrigado. Passem pelo blog do David. Diz só mais uma vez, David, se não te importares, o site barra... davidjosepereira.blogspot.com, mas podem ir ao Instagram, tenho lá o histórico dos reinados do wrestling português. Sim. O blog do David no Facebook, no Instagram e aí reencaminha para o blog, não é? Exato. Ok. Nós voltamos então numa próxima. Vejam toda a programação do SmackDown, do Wrestling.pt e do Hoje Falo Eu, onde tem toda a atualidade do Wrestling Nacional, e nós voltamos então numa próxima.